Nos últimos anos, a questão dos limites do humor vem sendo muito discutida no Brasil. Dois casos em particular ganharam destaque. O primeiro envolveu o comediante Rafinha Bastos, que na época apresentava o programa CQC na Rede Bandeirantes. Após o comentário de um dos apresentadores sobre o quanto Vanessa Camargo estava bonita grávida, Rafinha sentenciou: comeria ela e o bebê. A piada não foi aceita pela cantora e por seu marido, que julgaram-na ofensiva e processaram Rafinha, que acabou saindo do programa graças a esse episódio. O processo ainda corre na justiça. O segundo envolveu o comediante Felipe Ramaki durante uma apresentação de stand-up comedy. Em seu texto, Felipe teria dito que caso transar com um macaco transmitisse AIDS, ele estaria contaminado. O problema é que ao falar isso, dirigiu o olhar ao músico Rafael Lopes, que fazia as vinhetas do show e é negro. O caso foi parar na polícia e foi aberta uma investigação sobre crime de racismo. As discussões que esses episódios provocaram envolvem o grau de sensibilidade que os brasileiros têm desenvolvido em relação ao conteúdo das piadas. De um lado, estão os humoristas, que defendem o direito de livre expressão para exercer seu ofício. Em geral, eles justificam que o humor não pode se vincular às convenções sociais, já que as piadas jogam com os estereótipos e sem eles não é possível redigi-las. Do outro lado, há aqueles que acreditam que tudo precisa de limites e que o humor não é passaporte para falar o que bem entender, já que é um discurso que pode veicular preconceitos contra negros, mulheres, homossexuais, deficientes físicos, crianças, etc. Mas afinal, o que caracteriza a comicidade? O que faz as pessoas rirem? Há muitas discussões envolvendo isso, e para debater o cenário brasileiro, vamos selecionar pontualmente algumas posições que o filósofo francês Henri Bergson publicou em 1899 no livro O Riso, ensaio sobre a significação da comicidade. 1. O riso exige uma dose de insensibilidade. Para Bergson, a comicidade só pode produzir comoção se cair sobre uma superfície da alma serena e tranquila. A indiferença é seu meio natural. O riso não tem maior inimigo que a emoção. Bergson também diz que, para produzir efeito pleno, a comicidade exige algo como uma anestesia momentânea do coração. Essa situação é bem conhecida em casos de calamidade pública. Vamos dar dois exemplos. O primeiro envolve os atentados às Torres Gêmeas, ocorridos em 11 de setembro de 2001. Nos dias seguintes ao ataque, que matou 2.996 pessoas nos Estados Unidos, poucos eram aqueles que se dignavam a fazer piadas, já que o clima de comoção geral impedia qualquer riso a respeito do episódio. No entanto, passado um tempo, as pessoas começaram a utilizar o evento para ironizar diversas situações. Dizia-se, por exemplo, que os americanos iam jogar xadrez com 2 peças a menos, já que perderam as torres. Aqui mesmo no Brasil, associaram a imagem do Congresso Nacional ao World Trade Center e convidaram Osama Bin Laden a derrubá-lo também. O outro caso, mais recente, envolve o incêndio da Boate Kiss, ocorrido no dia 27 de janeiro de 2013 na cidade gaúcha de Santa Maria e que matou mais de 230 pessoas. No mesmo dia, Chico Caruso publicou uma charge que foi considerada de muito mau gosto. No desenho, mostra-se uma jaula em chamas, com pessoas dentro, e um indivíduo do lado de fora leva as mãos à cabeça e exclama Santa Maria. A repercussão foi muito negativa, e a maioria dos comentários que os internautas fizeram dizia que o momento não era de fazer piada, e sim de chorar e lamentar a morte das vítimas. O humor, portanto, precisa de tempo. Em um ambiente de comoção, o riso parece estar interditado. 2. O riso precisa de eco. De acordo com Bergson, não saborearíamos a comicidade se nos sentíssemos isolados. Parece que o riso precisa de eco. Ele também diz que nosso riso é sempre o riso de um grupo. E ainda segundo ele, quantas vezes já não se disse que o riso do espectador, no teatro, é tanto mais largo quanto mais cheia está a sala. Em linhas gerais, determinados efeitos cômicos só fazem sentido para determinada sociedade, sendo relativos aos costumes e às ideias particulares de determinado grupo.
É por essa razão que, muitas vezes, alguns filmes ou esquetes muito aclamados em um país são um fracasso em outro. Há elementos do humor que são intraduzíveis. Para quem não tem muito contato com a cultura norte-americana, programas como o Saturday Night Live são absolutamente entediantes, da mesma forma que o Cacete Planeta seria para os norte-americanos que desconhecem os costumes brasileiros. Isso posto, parece complicado justificar que estamos autorizados a fazer determinada piada, já que em outros lugares elas são feitas sem qualquer restrição. Públicos diferentes possuem sensibilidades diferentes. 3. A circunstância determina o efeito cômico. Para justificar esse sintoma do humor, Bergson dá 2 exemplos. No primeiro, ele imagina um homem que, correndo pela rua, tropeça e cai. Os transeuntes riem da cena. No segundo, ele supõe um cenário envolvendo uma pessoa que trata suas coisas com rigidez matemática em seu escritório. Acontece que seus colegas pregaram-lhe uma peça, trocando objetos de lugar e substituindo o líquido do tinteiro por lama. Ao verem a vítima caindo nas armadilhas, começam a rir. Nas duas situações, por mais que a primeira tenha sido espontânea e a segunda provocada, há uma certa inflexibilidade das pessoas. O primeiro deveria ter sido capaz de evitar o elemento que o fez tropeçar e cair. O segundo deveria ter percebido prontamente as alterações e driblado a peça que lhe foi armada. Diz Bergson que a circunstância exterior é o que determina efeito. A comicidade é, portanto, acidental. O riso, dessa forma, joga com a norma. A norma exigia que a pessoa andasse sem tropeçar. A mesma norma exigia que o trabalhador do escritório escrevesse com tinta e não com lama. Nesses casos, o riso pode ser entendido como uma punição aos desvios da norma. Em síntese, o filósofo afirma que essa inflexão da vida na direção mecânica é a verdadeira causa do riso. O ensaio de Bergson é muito mais longo e com mais implicações do que fizemos parecer, mas para debater o que queremos, esses 3 elementos são suficientes. Em resumo, o riso 1. Precisa de sensibilidade. 2. Só faz sentido para determinado grupo. 3. É determinado pela ruptura com a ordem. E, acrescentamos, 4. Depende de uma dimensão exterior, já que rir dos outros é muito mais convencional do que rir de si próprio. Mas como essas considerações ajudam a entender o cenário brasileiro? Nos últimos anos, as ações afirmativas vêm ganhando cada vez mais espaço no nosso país. A organização dos grupos foi ampliada e as lutas contra o preconceito, em muitas de suas manifestações, atingiam um patamar nunca antes visto. Os antes acanhados ou inexistentes movimentos negros, LGBTs, feministas e outros tantos conseguiram agir politicamente e alcançaram até mesmo algumas vitórias legislativas, com destaque para a Lei Maria da Penha, as discussões em torno da PL 122 e a regulamentação das cotas raciais. Eles também foram capazes de se organizar para atuar juridicamente em nome da instituição, mobilizando a justiça e os advogados para defender seus interesses e direitos. Porém, mais do que isso, eles conseguiram criar em muitas pessoas o sentimento de grupo. Antes, um negro, um homossexual, uma mulher, por exemplo, quando ouviam uma piada racista, homofóbica ou sexista, respectivamente, podiam até assumi-la como uma ofensa a si e a seus pares, mas acabavam se calando, já que dificilmente uma pessoa isolada tem recursos e meios para questionar essa ofensa. Agora, no entanto, ela se sente parte de um grupo, e esse mesmo grupo, ao entender alguém como inimigo em comum, é capaz de agir para recriminá-lo. Acontece também que, nos últimos anos, as críticas a determinadas práticas foram sendo ampliadas. A pedofilia, por exemplo, apesar de sempre ter sido altamente condenável, passou a ser discutida publicamente, com ampla contribuição da Igreja Católica e de seus padres pouco ortodoxos. O cigarro vem sendo cada vez mais criticado na sociedade brasileira, bem como o consumo de álcool, que inclusive passou a ser criminalizado quando associado ao ato de dirigir. Veicular piadas sobre questões como essas pode gerar profundo desagravo, como ocorreu com Rafinha Bastos ao declarar que comeria o bebê. Um personagem como Mussum, integrante dos Trapalhões, seria inconcebível nos dias de hoje. Diversas sátiras dependiam simultaneamente do fato dele ser negro e de beber em demasia. E na televisão, que depende da audiência para sobreviver, uma reação negativa do público pode significar a morte. O humor está tendo dificuldades para acompanhar essas mudanças. Como ele precisa de insensibilidade, ficou difícil fazer piada sobre estereótipos, já que as pessoas estão muito mais sensíveis a ironias desse tipo. Se o grupo não está de acordo com o que se diz, ela produz um efeito contrário,
e o que seria direcionado para o riso acaba se convertendo em revolta. E agora, o sentimento de exterioridade foi dificultado, já que o tradicional padrão branco, cristão e heterossexual não possui mais a hegemonia de algumas décadas atrás. Mas o humor, ao satirizar os estereótipos, ajudaria a perpetuar algumas formas de preconceito? Não estamos seguros de que assistir a um filme sobre assassinato seja capaz de produzir assassinos. Também não acreditamos que ler uma cartilha sobre homossexualidade faça alguém se tornar homossexual. Acontece, porém, que o humor não é idêntico a esses dois exemplos. Como Bergson sinalizou, o riso trabalha com as normas, com a ordem vigente, e é no estranhamento que ele cresce. Quando o humorista insinua que o judeu é avarento, acaba por dizer que o ideal é que não se seja avarento. Quando se menciona a burrice de uma loura, pretende-se afirmar que o correto é ser inteligente. Quando se associa um negro ao macaco, inevitavelmente se utiliza uma concepção historicamente construída de que ele é inferior ao branco. Aliás, não sem motivo, sobre os brancos, especialmente se forem cristãos e heterossexuais, poucas piadas são feitas, e se o forem, dificilmente farão alguém rir. Logo, esse discurso pode, sim, atuar na reprodução dos preconceitos. Apesar disso, é certo que há pessoas que são capazes de entender que uma piada é tão somente uma piada, e que o humor não precisa estar ligado a uma agenda política. Algumas pessoas podem ser imunes a determinada piada, e ao reconhecê-la apenas como uma piada, não se tornarão mais ou menos preconceituosas por causa disso. Fica-se diante de um impasse. Para fazer humor, é preciso jogar com a ordem, mas esse jogo implica muitas vezes em atitudes que podem ser preconceituosas. O que fazer? A piada é, antes de mais nada, um discurso, e o sucesso do discurso depende de 3 elementos: um enunciador, uma mensagem e um ouvinte. Uma piada só é um discurso de sucesso quando ela provoca o riso. Para provocar o riso, é preciso que haja uma sintonia entre o que se fala e o que se quer ouvir. Cada vez mais, e para o bem de uma sociedade mais justa e igualitária, uma mensagem preconceituosa não está agradando os ouvintes, e as lágrimas estão para o drama, assim como a gargalhada está para a comédia. Sem elas, a mensagem falha e o enunciador cai em desgraça. Aliado a isso, não há como separar o tema da mensagem do meio em que ela está sendo divulgada e o que o ouvinte busca degustar. Se uma pessoa abre seu navegador, acessa o YouTube e tem acesso a um vídeo que a desagrada, a melhor forma de evitar que isso ocorra novamente é simplesmente não voltar ao canal que o publicou. Se uma pessoa vai a um show privado de comédia, como a um teatro ou uma casa de stand-up comedy, e se sente ofendido com o que ouve, deve não retornar lá. Em nossa opinião, deve-se manter a liberdade para falar o que quiser, desde que seja um discurso privado e quem o censure seja o ouvinte, ou processando juridicamente, ou simplesmente abandonando os eventos desse tipo. O humor deve ser livre para fazer rir, da mesma forma que as pessoas são livres para se manterem sérias. A condenação ao que se pode falar em determinados locais é tão escravizadora quanto a defesa para falar o que bem entender, a despeito das sensibilidades alheias. E que as lutas continuem, para que as pessoas sejam cada vez mais seletivas e obriguem os comediantes a se adequarem aos novos tempos. Afinal, preconceito e discriminação não tem a menor graça.